Reflexão. O Consolador é o do Pentecostes ou o do século XIX? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Estariam os homens em condições de suportar toda a verdade? O fenômeno do Pentecostes se deu 50 dias após a Páscoa judaica. No século XIX, após toda a experiência da Idade Média, após os descobrimentos de novas terras, com o avanço científico e tecnológico alcançado, com o reavivamento da filosofia, com o renascimento das artes e com uma nova cultura em vigência entre homens dentro do caldeirão cultural que vivia a Europa, não estaria o homem em melhores condições de conhecimento e de preparo para suportar o que Cristo teria para falar? Que ele está falando para a gente nessa reflexão? É, a gente vai estudar depois, ao longo desse capítulo, que Jesus diz que mandaria um consolador. Então, quando você pega para o mundo cristão, e sempre que eu disser mundo cristão, eu não estou incluindo aqui a doutrina espírita, tá? A gente está falando do mundo cristão, vão imaginar os católicos, os evangélicos e as outras vão tirar o espiritismo daí. Então, para o mundo cristão, esse consolador, ele veio no Pentecostes, que foi 50 dias depois, né, que Jesus foi crucificado. Então, qual que é a colocação que ele faz? Poxa, mas será que 50 dias depois os homens já estariam prontos, né, para poder absorver aquilo que seria esse consolador? Ou eles estariam mais aptos a isso no século XIX, 1900 anos depois, né? Depois de ter passado por uma porção de coisas, por Idade Média, né? E aí a gente está voltando aí, Renascimento, Iluminismo. Será que naquele momento eles estariam prontos ou anos depois? Né? Será que, porque naquele momento, 40, 50 dias depois, a cabeça das pessoas ainda era muito parecida, né, com aquilo. Na verdade, eu não sei até hoje se a gente conseguiu assimilar muita coisa, né? Professora Isso é Lúcia, que eu ia, isso é o que eu ia falar, Carlos. Eu fico é, com dúvida se hoje a gente consegue. a professora Lúcia Helena, ela fala que a diferença, isso é num pensamento pessimista, não estou dizendo que eu pense isso. Ela fala que a diferença entre o condutor da biga e o condutor do jato, ele é mais no campo tecnológico e muito pouco no aspecto espiritual. Isso é Espiritual. ela que está falando, eu não estou dizendo, eu só estou citando aqui o que ela falou. Né? Então, talvez seja algo para a gente refletir um pouquinho, né, sobre isso. Então, será que a gente já estaria pronto 50 dias depois para ter esse consolador, ou isso teria acontecido depois? Quando se fala, por exemplo, que a doutrina espírita é o consolador, e a gente fala isso para pessoas de outras religiões, isso, ou que o espiritismo é a terceira revelação, é algo muito. É pisar em ovos, né? Porque você está falando isso muitas vezes, e a gente estava falando em orador. Imagina você fazer uma preleção que é o primeiro capítulo do Evangelho, né? Que vai falar em Moisés, Jesus e na doutrina espírita, você pegar uma senhora que está chegando do catolicismo e dizer que o espiritismo é a terceira revelação, pode parecer algo muito prepotente, né? Para quem está chegando, não para a gente que está acostumado com essa ideia, mas para quem está chegando pode parecer prepotente. Então, é sobre isso que esse tema vai discorrer. Tá? Esse capítulo ele vai dar uma pegada nesse sentido aí. Tranquilo? Quem é que lê aqui a introdução para a gente? Posso ler? Por favor. Introdução. Este capítulo tem por objetivo esclarecer o significado das palavras Paracleto, Consolador, Espírito Verdade e Espírito Santo. Estes termos são usados com frequência nas passagens bíblicas e dão origem aos principais dogmas das igrejas cristãs. Por seu turno, a doutrina espírita entende que ela seja o Consolador prometido por Jesus.
Faremos um estudo filosófico e teológico desses conceitos e uma análise comparativa. Pouco se debruçaram para investigar este assunto delicado que os termos invocam. O entendimento dos conceitos é importante para o cristianismo. A doutrina espírita, que se faz cristã, coloca-se em oposição às demais religiões, também cristãs, quando se proclama o Consolador prometido. Por outro lado, as igrejas cristãs pregam que o Consolador é o Espírito Santo, deixado por Jesus, o qual manifesta os seus dons, principalmente na ocasião do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Necessitamos estudos mais aprofundados sobre esta questão tão contraditória entre o Espiritismo e as demais correntes cristãs. Tá? Então, quando a gente pega esses termos aqui, né, Paracleto, Consolador, Espírito de Verdade, Espírito Santo, né, é, aí eu tenho lá a doutrina espírita que vai dizer que ela é esse Consolador prometido, né, que para ela é que veio essa revelação. E eu, antes de. Eu sempre gosto de ouvir os detratores, eu acho muito legal a gente ouvir quem está fora, né? Então, quem está fora vai dizer, nossa, isso é um absurdo, né? Que os espíritas colocam. Mas por que isso é colocado? Né? Vamos tentar entender, então, por que a gente chega, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, a doutrina espírita, que se diz cristã, eu até frisei esse que se diz cristã, porque aqui a gente já tem o primeiro problema, né? A gente já falou sobre isso, mas eu acho sempre bom a gente frisar. Quando eu pego, por exemplo, o termo cristão, para quem que ele é usado? Né? Se a gente for pegar lá na igreja, ele vai dizer assim, ó, para você ser cristão, você precisa entender que Jesus é o Filho de Deus e ele é o seu Salvador. E a doutrina espírita, em base, em tese, o que ela é? Ela não é teísta, ela é deísta. A gente já falou sobre isso. Então, quando eu sou deísta, eu não posso achar que Jesus é o Filho de Deus como aquilo é visto, de repente, de maneira literal. Entendeu? Então, porque se ele é Filho de Deus, ele também é o próprio Deus. Então, a igreja, o cristianismo, ele vê Jesus como Deus e como seu Salvador. O Espiritismo, ele vê Jesus como, em tese, como um espírito muito evoluído, mas não como o próprio Deus. E não vê ele como seu Salvador. Ele vê ele vê Jesus muito mais como um orientador. Né? E é claro que aí vai ter uma série de passagens, de ocasiões, mas a doutrina espírita ela vai um pouco mais para esse lado. Eu estou falando do espiritismo raiz. Né? Ela vai um pouco mais para esse lado. Então, quando ela está falando, por exemplo, né, em cristão, por isso que eu falo, cuidado. Aí, quando você pega o espírita, ele vai dizer assim: não, não, eu sou cristão porque eu sigo a moral de Jesus. A gente se baseia nos ensinamentos morais de Jesus. Opa, então aí para a gente nós somos cristãos. Né? Então, virou um negócio que assim, eu que sou espírita me considero cristão, mas aquele que está de fora, eu não estou dizendo da Dona Maria que vai à Igreja Católica. Eu estou dizendo da teologia cristã. Tá? Essa teologia, ela vai dizer que não. Né? Porque a gente não segue determinados princípios. E aí, pior do que isso, eu chego e falo assim: olha, além de eu ser cristão, a terceira revelação e o Consolador prometido, ele veio por intermédio da doutrina espírita. Então aí virou um problema muito sério para aquele que é detrator. Então ele vai entender isso como algo meio absurdo. Né? Então por isso que fala que a doutrina espírita que se diz cristã e ela se coloca aqui em oposição às demais religiões, quando ela diz que esse Consolador prometido vem através dela. Né? E aí o que acontece? A gente entra nessa questão do Espírito Santo. Se você pegar lá no início, não se falava Espírito Santo, se falava o Santo Espírito. É diferente, não é? Ou simplesmente o Espírito. Por exemplo, em algumas passagens do Evangelho, Jesus fala assim: mas o Espírito sopra onde quer. E aí, segundo a crítica textual, em alguns momentos foi acrescentado
essa questão do Espírito Santo. Mas vamos deixar isso um pouquinho, né? E aí o que acontece? Quando a gente pega aqui o Pentecostes, todo mundo lembra o que é o Pentecostes? Hoje minha esposa, que é católica, ela leu para mim aqui porque eu tinha esquecido. Me parece que Pentecoste é a aparição, né, de Cristo depois das 50 dias, não é? Isso. Então, a gente vai ter aqui, Páscoa. é, isso, a gente vai ter 50 dias depois, deixa eu ver se eu acho, eu tenho outro, Tem um- um- a definição no Google, tá legal. tá. Então, eu tenho lá depois, 50 dias depois, né, é, essa questão do Pentecostes, e o que eles vão fazer? Eles vão falar em línguas, eles vão, aqui, ó, deixa eu mudar aqui o que eu tô colocando, e eu vou colocar uma outra apresentaçãozinha aqui que vai explicar direitinho para a gente o que é o Pentecostes. Aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam, todo mundo está vendo? Sim. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, tem pessoas de vários lugares e cada um escuta é, na sua língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois o que é isso? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. E aí vai indo, tá vendo? Ó? E aí outros diziam, zombando, estão cheios de mosto, né? Ou seja, estão todos bêbados. Então, cada um via de uma forma. Então, esse evento aqui, que a gente está narrando, esse é o Pentecostes. Então, o que vai dizer? O mundo cristão vai dizer que aqui, né, é que começa, aqui que vem esse Consolador, que o Consolador seria quem? O Espírito Santo. E Tá? é uma ironia porque, se guardadas as proporções, o ato do Pentecoste não deixa de ser uma mediunidade de incorporação, né? É, Que os cristãos viriam ou vêm ou criticam como coisa do demo, coisa assim. Tá aí. sim. Mas aí existe uma desinformação muito grande, né? Por exemplo, quando eu falo que isso é um ato mediúnico, a palavra mediúnico era uma palavra muito ligada ao espiritismo, né? Então, quando eu falo que é mediúnico, eu falo assim, é do capeta. É. Não pode ser, né? Então, por exemplo, o que a Igreja Católica fala sobre mediunidade? Ela vai falar, isso aí é padre mesmo, tá? Eu estava vendo agora à tarde uns conceitos bem fortes. Ela fala assim, ó, o que acontece? É possível a mediunidade? É, mas em casos raros. Ela não é algo corriqueiro. Quando acontece a mediunidade? Num caso muito raro, como, por exemplo, de Fátima, como, por exemplo, sabe, dos santos e coisas desse tipo. Mas não é algo corriqueiro. Então, se você acha que isso é algo corriqueiro, então isso não está ligado. Isso não é correto. Né? Então, o que ela faz? De uma certa forma, ela se permite aqueles momentos onde ela não pode explicar. Então, ela fala, ó, Fátima, Guadalupe, alguns casos foi, né? Mas ela não usa esse nome, ela vai dizer que o santo, né, que ele que conseguiu fazer aquilo. Né? Então, tem várias, né, várias ideias. Agora, quando eu falo para alguém que isso foi mediúnico, para nós é mediúnico, para eles não, é o próprio Espírito Santo. Então, se está vendo isso, quem que está fazendo isso? Só pode ser esse Consolador, só pode ser o Espírito Santo,
né, que depois a gente vai ver dentro da Santíssima Trindade, só pode ser ele que está fazendo esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. É o Abelardo, o uso da verbalização, nós já falamos. Na Trindade, o que realmente é o Espírito Santo? Não entendi que Jesus, sendo filho de Deus, não entendi que Jesus, sendo filho de Deus, é o próprio Deus. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente, tá, Abelardo? Sobre a Santíssima Trindade, tá? Aí a gente vai explicar isso, de Jesus, que eu tenho três formas de ver a Deus. Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Então vamos voltar aqui para o livro. Esses conceitos, eles são interessantes para a gente poder tentar entender um pouquinho isso, tá? Vamos lá falar do Paráclito ou Paracleto. Cada um fala de um jeito isso também, né? Quem gostaria de ler esse pedacinho aqui para a gente? O Consolador nasceu da expressão grega paracleto, que significa conselheiro, mentor, advogado, auxiliar. Somente mais tarde, com o avanço dos estudos religiosos, é que o sentido consolador penetrou na literatura cristã primitiva através da sua conexão com paracaléu, que significa convocar, mandar, consolar. Não fica claro de onde João, o evangelista, obtém o termo paráclito. É bem possível que ele mesmo tenha cunhado o termo a fim de expressar numa única palavra as funções que atribuía aos espíritos, quais sejam conselheiro, testemunho, revelador, intérprete. Significa também que relembra o ensinamento dado originalmente, guia de novas verdades. A palavra paracleto foi traduzida do grego e aparece na Bíblia como consolador. Então é aquele que vai fazer esse meio campo aí, né? Seria como um advogado, aquele que vai nos orientar, aquele que vai nos trazer aí um pouco de consolo, né? Então aí ele vem como consolador. Então esse parágrafo é bem curto, né? Então ele só está explicando mais ou menos aí aquele que seria, né? Esse paracleto ou esse paráclito. Como que funciona isso, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, lá durante a história humana e a gente pega essa ideia do Espírito Santo, para você, eu queria ouvir um pouco a tua opinião. O que é o Espírito Santo? Dentro do teu entendimento, não vamos entrar em teologia. O que vocês entendem quando alguém fala sobre o Espírito Santo? Eu acho que eu já dei um depoimento sobre isso e vou tentar voltar rapidinho atrás. Sempre eu dizia, né, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Eu ficava em dúvida, né, de colocar essa trindade na minha formação e eu passei a mentalizar esse Espírito Santo como todo espírito de luz a quem nós atribuímos a função de nos chegar até Jesus, Maria, Deus, vamos dizer assim. Então seriam nossos mentores. Então, em nome do Pai, Filho e não o próprio Deus. Aqui eu faço uma ressalva que eu não vejo Cristo como o próprio Deus. Eu vejo como um filho, um espírito de luz, como foi Buda, como foi Confúcio, como será Chico Xavier. Vamos dizer assim, guardadas as proporções, logicamente. Então, Pai, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Filho, Jesus, aquele espírito de luz que veio como um mensageiro para nos dar exemplo, e o Espírito Santo, eu diria Espíritos Santos, esse é meu conceito. Todos mentores que nos dão essa sintonia com a divindade. Tá. E quando a gente faz, por exemplo, uma analogia indo ao encontro daquilo que você falou, então eu poderia falar que o Espírito Santo é o que nós chamamos de espiritualidade ou não? Pelo que você está dizendo? Eu considero, é lógico que você particulariza. Espiritualidade pode ser até uma má espiritualidade, uma influência negativa
Então não chega a ser santo ali, mas Sim, hoje seria participante, personagens da espiritualidade de luz, como tem tá. espíritos obsessores, que é o oposto. Você vê que quando no meio espírita a gente fala muito assim, ó, vamos pedir a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Já reparou que a gente usa muito esse termo no meio espírita? Isso. Tá? Ou Então a no gente Ou a gente coloca a hierarquia de baixo para cima, né? A gente fala aos meus mentores, a que chegue até Maria, que clame a Jesus e que nos leve ao Pai, né, para nos atender, etc. E a você vê que resposta, a gente acaba fazendo um paralelo, né? Com as coisas. perfeito. Eu vejo muito, Deus é Jesus e espiritualidade. Então, Pai, É, Filho e Espírito Santo. Né? Então, a gente vai sempre buscando aí um paralelo, né? Nesse espiritismo, nessa visão um pouco mais religiosa, né? Do espiritismo. É, Alguém poderia, mais quer? poderia Pode ser a falar. providência divina, né? Também, também. Eu gosto muito desse termo, Vanderlei, providência. Eu acho muito legal, porque a providência ela leva muito a gente para a lei da causalidade, né? Ela vai me dando aquilo que realmente eu precisaria ter, né? Ou eu deveria ter. Eu acho muito interessante, né? Essa ideia da providência, né? Bem bacana isso. eu gostei também do termo do Vanderlei, por quê? Porque me leva a um conceito que eu tenho meio de Spinoza. Providência divina é a imanência, eu volto a falar da formiguinha da avenida que eu deixei lá, harmonia, de ser de Deus estar na formiguinha, como está em mim, como está no trovão, está na água, está no fogo, sabe? Então aí a providência divina, nesse sentido, tudo é Deus, tudo é providência divina, tudo é Hum. imanente nas pequenas coisas coisas divinas. Nesse sentido, providência divina também é bem oportuna. Inclusive, a providência está naquilo que deu errado, porque às vezes eu acho que aquilo que eu queria deu errado, mas na verdade deu certo, né? Isso, Ele, desígnios de Deus, providência. ele deu errado para aquilo que eu pensava que era o certo, mas na verdade aquilo aconteceu, né? Então a gente vai concatenando as coisas, né? Então esse termo providência divina eu acho um termo muito bacana, muito interessante para a gente utilizar. E aqui, ó, quando a gente pega, continuando aquela parte, então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Terceira hora é 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha, isso aqui é muito bonito, né? É uma passagem muito bonita que está lá no Evangelho, e que vai falar o que para a gente? Né? Por isso que quando você vai, por exemplo, a uma igreja evangélica, você ouve muito, ou até mesmo na renovação carismática, as pessoas orando em línguas, né? Dizem que estão recebendo os dons, dizem não, estão recebendo os dons do Espírito Santo. E aqui no meio espírita, a gente também vai ver muito isso aqui acontecendo, né? De profetizar, de ter visões, né? Ou seja, ele está falando claramente de novo em mediunidade, não está? Sem dúvida, sem Né? dúvida. Agora, para a Igreja Católica, o Espírito Santo é quem constrói, anima e santifica e lhe dá vida e unidade e a enriquece com os seus dons. E o Espírito Santo segue trabalhando na igreja, né? E aí aqui, e ele tem recebido vários nomes: o Espírito da Verdade, advogado, Paracleto, Consolador. Por exemplo, inspira o Papa a levar suas mensagens apostólicas à humanidade. O que é isso aqui? Vocês já ouviram falar em infalibilidade papal? Já ouviram? Infalibilidade papal. O que é infalibilidade papal? Pela, Oi?
Ele não erra? O Papa não Ele, erra, é ele isso? não, ele não falha, mas não é quando você conversa com ele informalmente, tá? Não é nesse momento, é quando ele está em oração e aí ele vai falar isso de forma oficial. Tá? Então, por exemplo, ele é induzido pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, há poucos dias a gente teve escolha de um novo Papa. Então, isso, você fecha as pessoas ali, né? É, os cardeais, é claro, né? Para ter o, como que chama mesmo? O conclave, Com- né? E é. aí, esse conclave é inspirado pelo Espírito Santo. Então, não existe um erro de você colocar um Papa errado. Quando você pega, por exemplo, é, um concílio, ele não contradiz o outro. Então, se eu definir num concílio uma coisa, no próximo ele não pode ser contradito. Por quê? Porque aquilo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é muito presente na vida da igreja, porque ele está sempre segundo a interpretação católica, tá? Que a gente está falando. Então, ele está muito presente na vida da igreja. Então, para eles, isso aqui, olha, assiste especialmente ao representante de Cristo na Terra, o Papa, para que guie diretamente a igreja e cumpra seu trabalho do pastor do rebanho de Jesus. Ele constrói e santifica da vida e unidade a igreja. Então, essa é a forma como o catolicismo vê o Espírito Santo. Tá? E Mas, isso desde Carlos, quando? Desde o Pentecostes. Fala, mas, Carlos, Raimundo. essa, essa interpretação da igreja que você acabou de falar não é a mesma que Jesus fala na Bíblia. É a interpretação já depois do livro escrito. Porque se você pegar aqui um item de João, capítulo 14, a promessa do Espírito, é bem claro isso que Jesus fala. Ele diz que vai enviar, que ele vai pedir para Deus, para o Pai, e ele vos dará outro paráclito. Quer dizer, Jesus já era um paráclito, então, se é outro que ele está enviando, que ele vai enviar. É um pedido de E Jesus, que Jesus explica em João, para todo mundo que estava lá reunido. isso, ele explica isso e a gente vai ver daqui a E pouquinho isso. ele é o Espírito, e ele ainda diz assim: ele é o Espírito da verdade. Isso está escrito na Bíblia. Então, quer Sim. dizer, muitas coisas que a interpretação da igreja, ela nem sempre já é dogma, e É, não o que Jesus falou. é. Ela Ponto vai final. muito, ela vai muito de acordo com a tradição católica, né? Então a Mas tradição católica vai dizer isso. Então, quando a gente pega essa interpretação do catolicismo, é importante para a gente poder entender muito o pensamento do católico. Né? Então, por que, que ele pensa assim? Qual que é a importância do Papa, a importância do bispo? Né? Como eles veem? Se você for, por exemplo, dentro do movimento da renovação carismática, você vai ver assim, as pessoas descansam no Espírito Santo, tem várias manifestações. Então, é importante para a gente entender, e isso que você está falando tem muito sentido, Raimundo. Por quê? Porque não é tudo baseado a Igreja Católica, ela se baseia muito na Bíblia, mas se baseia muito também na própria tradição, no catecismo católico. Então, eles vão ter essas duas formas de encarar. Né? Olha aqui agora a interpretação evangélica. Ó, essa doutrina é um dos pilares do verdadeiro cristianismo. Na teoria, na teologia, essa doutrina é denominada paracletologia, por ser a disciplina cujo objetivo é o estudo sistemático do Espírito Santo, seus dons, ministérios e sua origem. Vindo aqui, ó, no segundo começa no dia de Pentecostes, quando suas atividades se concretizam direta e continuamente por meio do cristão. No Antigo Testamento, as pessoas tinham um conhecimento limitado do Espírito Santo, pois os judeus enxergavam como um poder impessoal vindo da parte de Deus. Então, a gente vai ter também, lá no meio evangélico, essa influência do Espírito Santo. Né? Então, nos dois casos, a gente vai ter essa influência do Espírito Santo. Quando a gente pega, por exemplo, no meio espírita, né? Como que o espírita vê isso? Né? Como que o espírita está vendo essa influência? Ó?
longe de negar ou destruir o Evangelho, ao contrário, vem confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram incompreensíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com auxílio desta doutrina. Enxergam melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a simbologia. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. O que eu estava ouvindo esse padre falando agora à tarde sobre essa questão, e para eles é uma arrogância muito grande que o Espiritismo queira explicar o Evangelho. Ele fala, mas quem são esses caras para tentar explicar aquilo que está no Evangelho? Por quê? Porque se você for pegar, eles vão ter uma determinada um determinado entendimento do que está. E o espírita, em algumas vezes, ele vê um pouco diferente, né, aquilo que está no Evangelho. E quando a gente fala isso, que está querendo explicar, para eles é muito complicado. Né? Mas como que a gente poderia fazer isso? Né? Então a gente pega esses ensinamentos, né, e tenta dar uma nova versão, né, para isso, né? Tenta olhar isso, né? Além do mais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina todas as ações da vida, por tornar quase visíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, coragem e consolações que dá nas aflições. Como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro consolador. Então a gente está vendo aqui, nessa interpretação espírita, o quê? Que na verdade, para nós, não é lá no Pentecostes. A gente vai ter essa vinda desse consolador com o advento do Espiritismo, que para nós seria a terceira revelação. Né, que vai mostrar para a gente, já de uma outra forma, esse caráter, né, moralizador, esse caráter consolador do Espírito Santo. O que vocês acham desse pensamento, dessa ideia do Espiritismo? Eu queria que vocês falassem um pouco para mim, essa ideia do Espiritismo ser a terceira revelação, do Consolador, da gente chamar o Espiritismo dessa terceira revelação e ver o Consolador como Espírito de verdade. O que vocês pensam a respeito disso? Posso falar? Por favor. A própria palavra, e acho que foi a causa assim, da grande maioria que se converteu num filosofós de buscar entender o Espiritismo, já dá a resposta para o que você está falando. Porque o Espiritismo consola. Por que ele consola? Que ele me tirou o medo de que existe o pecado, ele me tirou o medo de que sobre o nada, que existe a imortalidade da alma, que o corpo perece, mas o espírito permanece, e que eu terei sempre chance de me redimir sem a questão de eternamente no fogo do inferno. Então, o termo consolador está totalmente atinente com o que a doutrina me incentivou para ser um humilde estudioso dela própria. Tá. O que consola mais? Eu saber que Jesus morreu e os meus pecados já estão resolvidos e eu só preciso ter fé, ou eu achar e saber que eu vou ter que arcar com a consequência daquilo que eu fiz? O que me consola mais? Na fé raciocinada, a segunda hipótese é que consola. Se for a fé cega, é a primeira, Santo Agostinho, você vai ser salvo pela graça. Vai nada, isso é fé cega. A fé raciocinada me diz que aí eu seria um baita pária de outras opiniões para me salvar. Não, e a minha responsabilidade? Então, a mim consola muito mais a responsabilidade recair sobre mim e não sobre a morte prévia de Cristo no passado. E para vocês, Vanderlei, Joelma, Tati, não estou ouvindo, Eu Vanderlei. também penso como, mais ou menos como o Leandro, porque seria tão fácil, né?
Eu também, eu acho que foi uma das questões, assim, que me levou, né, a ter essa percepção que a Igreja Católica, honro ela, sempre vou honrar, mas coisas que não me cabiam mais, né? Coisas que não fazia sentido, né? Tudo isso, imagina, você acha que Jesus, eu sempre gostei muito de história, então eu sempre questionava aqui, eu falei, gente, mas isso não é bem assim. Então eu acredito que eu prefiro ter esse conhecimento raciocinado que daí falou, né? Que a gente está aqui, a gente causa e efeito, porque cara, é o tempo inteiro, né? Acho que eles pregam uma coisa, fala outra coisa, a gente participa, a gente vivencia outra coisa. Ah, olha, mas aqui, ó, cuidado, hein? Porque o que faz aqui mesmo você paga, hein? Que não sei o quê. Até dentro da própria religião católica, né? Então, é uma coisa assim que eles não têm, a maioria, né? Não tem muita firmeza naquilo, a não ser os doutores, né? Da teologia, que ficam pregando, né? A Bíblia de cabo a rabo e colocam o entendimento que eles têm, né? É lógico que muitas homilias de muitos padres, né? Porque os caras são tudo estudados, os caras têm psicologia, né? Os caras, eles escutam muitas coisas dos confessionários, então é lógico que quando eles lêem um texto, eles têm conteúdo para chegar na frente lá e falar muita coisa bacana, que cabe, né? Como os pastores também, né? Que às vezes fala, nossa, cara, eu fui lá, o cara parece estar falando para mim. Como também eu já fui em preleção na casa espírita e parece assim, gente, parece que eu estava precisando ouvir aquilo. Então, não estou desmerecendo nada disso, não. E também nem estou dizendo que é iluminado pelo Espírito Santo, também não. Eu estou dizendo que às vezes tem coincidências, né? Que aquele momento, às vezes, você está frágil e aquela pessoa falou algo que veio a calhar, né? Uma coincidência ou não, né? Mas foi uma coisa que te fez bem. Mas a doutrina espírita, eu acredito que ela é. Cara, ela é muito difícil. Você acha? Eu peguei lá e pensei, nossa, muito. Então a Hum. pessoa fala, já não sei espírita? Eu falei, gente, eu estou estudando espiritismo, né? Estou aí na estrada. Porque é muito conhecimento, parece que eu quero ter mais tempo, né? Como eu já disse, eu gosto muito do Jorge Narrado, do Haroldo, então eu tenho participo muito da Fiesp, né, lá de São Paulo, faço agora, estou fazendo curso de mediunidade, não mediunidade, é estudo da mediunidade, né? Então, assim, gente, eu sei que eu nada sei. Então, eu acho que isso me fez, sabe, ter essa percepção de mundo, de valorização do mundo, da própria da vida, né? Não acreditar assim, se você é bonzinho, você vai para o céu. Se você for ruinzinho, você vai para o inferno. Acho que a vida, e nós somos muito mais do que isso. E a doutrina trouxe isso. Vanderlei, você estava falando aquela hora, estava fechado o seu microfone. Não, e o Consolador também faz você entender as diferenças, né, que existem entre os seres humanos. Por que que um está na miséria, outro está na opulência? Por que que um é saudável, outro é deficiente? Coisa que eles não têm explicação para isso. Então, isso Sim. o Consolador vem mostrar para a gente, né? Ele, Verdade. ele vem dar um pouquinho de. É o que se chama fé raciocinada, né? Até que o Iraí Isso. colocou para a gente, né? Ô, Carlos, Fala, Raimundo. é o seguinte, na realidade, quando eu comecei a entender um pouco melhor a doutrina espírita, a coisa que ela mais influenciou essa parte do espírito de verdade, essa parte do Pentecoste, essas coisas assim, foi que a doutrina espírita mostrou para mim que a responsabilidade pelas barbaridades que eu faço, ela é toda minha, não é de ninguém. É isso que eu aprendi. Eu Uhum. aprendi que eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Coisa que na religião católica, quando eu estudei, eu já estava salvo. Quando a gente vê, a gente não está salvo coisa nenhuma. Ninguém é salvo. Não existe salvação. Jesus não veio aqui salvar ninguém, ele veio ensinar. É isso que eu entendi. O que eu entendo mais pela doutrina
espírita. Jesus ensinou como a gente pode evoluir espiritualmente, que é a que a gente chama de salvação ou responsabilidade. Mas a maior mesmo é a responsabilidade pelos teus atos. Isso é bem claro. Coisa que na religião católica isso não tem. Eu acho. Você está sempre esperando o milagre ser feito, né? Que as coisas É, sejam feitas. E tira um pouco de você essa responsabilidade, porque você já está salvo. Eu já estou salvo exato. porque Jesus morreu para me salvar. É, é Então, sim, é basta a muito fé. fácil isso. É. Vamos lá. O Consolador. Quem que pode ler para a gente? Quer ler aí, Raimundo? Você que está com a palavra? Tá. É, o Consolador é. Ah, pera Isso. lá. Ah, tá. O Consolador, 23, 21.3. Encontramos a palavra consolador no Evangelho de São João, em João 14, João 14, 16 a 26, João 15, 26 e João 16, versículo 7, do 7º ao 13º. Em João 14, 16 a 18, em João 14, 16 a 18, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus falava que enviaria outro auxiliar e logo em seguida dá a entender que seria ele mesmo, no versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Para os espíritas é certo que o próprio Jesus presidiu o advento do espiritismo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. O Consolador que Jesus se referia é a doutrina espírita ou espiritismo, conforme o entendimento espírita. Ademais, as demais concorrentes cristãs colocam o Consolador como sendo o espiritismo, desculpa, o Espírito Santo que surgiu no Pentecostes. É isso aí. E aí? Né? A gente tem esses dois entendimentos aí, né? Então, o entendimento espírita é que ele surgiu só agora, em 1857, e a gente vai ter, como a gente já falou, né? Que para os cristãos, de um modo geral, então ele vem de lá. Então, aqui só está repetindo mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado, né? E durante esse tempo de Jesus até 1857, ficou essa lacuna, então não existia esse consolador? Como que a humanidade fica durante esse período? Existia, Carlos, era o Espírito Santo. Hum, Era o tá, Espírito então, Santo. tá. Então, só que o Espírito Eu acho. Santo, tá. Então aqui, ó, encontramos a palavra consolador no Evangelho de João, tá? Então, o que que ele está falando? Que esse consolador seria a doutrina espírita, né? Para nós é isso. Ele fala que enviaria um outro auxiliar, e logo em seguida dá a entender que seria ele mesmo, no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, a gente vai ter aqui essa visão. Então, o que eu estou tentando fazer um paralelo. Então, para esse cara que é cristão, ele fala, poxa, mas
eu não poderia ter ficado tanto tempo sem ter esse Consolador, né? Que a gente está chamando aqui, né, dessa terceira revelação. Então, o que que o Espiritismo faz, de uma certa forma? Ele vem clarear as ideias, né? Ele dá uma clareada, ele bota um pouco de lógica, né, aquilo que a gente estava, como o Vanderlei mesmo falou, olha, questão de causa e efeito, a questão como que eu vou explicar uma pessoa nascer de um jeito ou de outro, né? Então, para nós, ele vem colocando dessa forma, né? E aí vai ficando sempre essa pegada. Por Espiritismo, o Consolador é a própria doutrina, né? E lá para os cristãos, a gente está falando lá, então, do Espírito Santo. Mas vamos tentar ver aqui esse Espírito de verdade agora, para a gente tirar essa confusão que está aí, para ver se a gente clareia isso. Quem quer ler aqui para mim? Eu leio Por favor, Joelma. 21.4, Espírito Verdade. O Espírito de Verdade, ou mais modernamente, o Espírito a Verdade, ou o Espírito Verdade, se apresenta a Kardec como a Verdade. O Espírito que se apresentou a Kardec em 25 de março de 1856, dizendo-se chamar a Verdade, obras póstumas, meu guia espiritual, foi o principal instrutor espiritual com relação à codificação. O Espírito de Verdade assinou o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Compreende-se que o Espírito de Verdade representa não só um ser corporal ou fluídico, mas o conhecimento integral da verdade. Um pseudônimo utilizado pelo Espírito Jesus de Nazaré, como verdadeiro mestre, que vem comandando a execução do grande plano de evangelização do homem. Jesus de Nazaré foi reconhecido em vida como o grande profeta da verdade, segundo a carta de Públio Lentulus a Tibério. Num diálogo de Kardec com uma entidade do conjunto de espíritos superiores que lhe revelaram a doutrina temos. Pergunta: Espírito familiar quer que sejais. Agradeço-vos a visita e peço que me diga quem sois. Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, por um quarto de hora, aqui estarei à sua disposição. Continuando, Allan Kardec volta ao assunto nesse termos. Pergunta: o nome verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? Resposta: talvez, pelo menos, é um guia que te protege e te ajudará. As respostas lacônicas parecem limitar algo à preferência vibratória da tonalidade da entidade e suas relações com o meio. Para ti, sou a verdade? E depois, sou, pelo menos, guia que vos protege. Um espírito protetor que se oculta sob o pseudônimo de verdade. Admite também que o termo verdade pode ser alusivo à verdade que o codificador ardorosamente buscava desentranhar, da abundante fenomenologia que se lhe deparava. Assim, pois o substantivo verdade cobre uma dupla acepção, no sentido próprio da pessoa que se diz guia, protetor ou objeto de busca, da busca, que, como verdade, o pesquisador Leones tinha intenção de fazer emergir daquele fenomênico. Ambas podem ser incluídas na verdade, que traz em seu bojo a missão gloriosa de alargar os horizontes do espírito, fora do tempo, do espaço e da causalidade. Nossa, Boa essa, complicado. hein? Boa. Nossa, muito complicado. Esse texto. Tá. É, Nossa.
É extenso, mas fica assim, parece uma insinuação de que a verdade é Jesus, né? Não, não é a Bíblia que fala eu sou a verdade, o caminho, né? Usar o termo literal, eu acho que ele lembra que ele falou, eu não vos deixarei órfão, eu vou pedir um auxiliar, em seguida ele fala, esse auxiliar serei eu mesmo. Então, na Uhum. meu entender aí pela leitura da Joelma, eu fiquei bem atento, é Jesus que falou a Kardec através de uma fala, sei lá, espiritual, um soído, alguma graça. Mas é Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a luz. Tá isso, está na Bíblia? Ah. E aí, o que que ele faz? Ele vem trazer para a gente um upgrade, né, daquilo que foi passado, Exato. né, lá na época dele, Uhum. porque a gente talvez não tivesse ainda condições de entender aquilo que ele falou naquele momento, né? E É, aí, e quantas distorções, né, ocorreram nesse meio tempo? Então, devido a tantas distorções e ao nosso próprio entendimento, então ele vem e coloca isso de uma forma um pouco mais clara, né? Um pouco mais abrangente. E por isso esse nome, a verdade, né? Que a gente vai chamar do é. espírito verdade, né? Você ia falar alguma coisa, Iraí? Não, já Não? falei. Não. Tá. Então você vê que interessante que a gente tem aqui. Então ele vem dar essa eu vou chamar de novo de upgrade, essa atualização, né, naquilo que foi falado. Vocês acham que vai ter mais revelações ou já foi falado tudo? O que vocês imaginam? Ah, acredito que ainda falta muito. A Você gente acha não tem compreensão de muitas você acha coisas. que Ah, muitos e, livros dizem isso, né? né? De Muitos acordo com a nossa autores. evolução, vão vindo novas revelações, e É. talvez não com esse caráter de revelação, né? Mas elas podem vir, né? As verdades estão vindo sempre, né? Todos os dias a gente está descobrindo novas verdades aí. E aí ele vem e vem colocando dessa forma. Pode falar quem que foi? E ele é tão bom, Jesus, né, mensageiro de Deus, é tão bom que essas revelações virão sim. Ele sabe que nós, meros humanos, somos tão São Tomé, e que a nossa fé é tão grãozinho de mostarda, que ele vai nos mostrando através da dor, essas serão as revelações. Quem imaginava que no WhatsApp nós estaríamos conversando e nos vendo? Esse é um parco exemplo de uma revelação que nos veio em pouco tempo. Então eu creio também que virão novas revelações para ver se o homem quieta, se ele aprende na dor, mas virão sim revelações de outra forma, sem dúvida, eu acho. Através, inclusive através da própria ciência, né? Exato, exato. Da ciência, da Lembra da reflexão filosofia. que lá atrás, lembra? Na reflexão falava que lá atrás não estavam preparados para ouvir a mensagem dele. O tempo passou e nós ainda não estamos preparados para praticar o bem, então virão novas revelações, a meu ver. Hum, Pode não ser considerada a quarta, a quinta, mas serão apêndices da terceira, que é a doutrina espírita. hum. E aí a gente vai tentando ver, né? Por exemplo, eu não sei o que é o universo, eu não sei quem sou eu não sei o que é Deus, não É, sei ainda exatamente o meu papel, eu não sei o que eu tenho ainda a fazer, né? Então, quantas coisas estão aí, né, é, nesse processo? Então, quando a gente pega, por exemplo, e compara iniciar o company. Quem que está pedindo isso para iniciar o company? Algum de vocês ou não? Vai fazer o quê? Não, aqui na minha tela apareceu que alguém pediu para iniciar o All Companion. Alguém colocou isso? Não, né? não. Então eu vou rejeitar. Então, a gente vai vendo quantas coisas estão por vir, né? Você pega, por exemplo, esse James Webb, esse telescópio, quanta coisa ele está mostrando para a gente que a gente não tinha nem ideia, né? Com relação a tempo, com relação a nossas próprias origens, né? Então, as revelações estão vindo todos os dias, né? Não pode ter sido algo circunscrito aí a somente aquele momento. Aquele momento do Pentecostes foi importante, mas ele não pode falar que foi tudo ali, né? Então as coisas vão acontecendo a todo momento aí, e a gente vai descobrindo
novas formas aí. Vamos falar lá do Espírito Santo. Quem quer falar do Espírito Santo? Posso ler? Por favor. 21.5, Espírito Santo. O Espírito Santo, citado em João 14:26, significa, segundo o entendimento espírita, a pleiade de espíritos superiores que participaram da apresentação do Espiritismo ao mundo, sob a tutela do Espírito de Verdade, Jesus de Nazaré. Os doutores da Igreja de Roma, e depois os protestantes da Reforma, fizeram muita confusão a respeito das entidades espirituais citadas por toda a Bíblia, como sendo o Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus, o Consolador, o Espírito de Verdade, não conseguindo definir com exatidão a diferença existente entre Deus, Jesus e os Espíritos benfeitores, emissários de Deus. Poderíamos encontrar nesses mensageiros o Jeová do Velho Testamento, ou mesmo o Senhor, que conversava com Moisés e com os profetas. Os doutos criaram o dogma da Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três numa só pessoa. Não sendo possível explicar isso, tratam diante dos fiéis como sendo um mistério. Heresia e anátema a quem questionar sua veracidade ou buscar seu entendimento através da razão. Uma leitura aprofundada dos textos das Escrituras mostra de modo evidente que Deus é uno, que Ele é o Pai, tantas vezes citado por Jesus. Este, por sua vez, um espírito superior ou puro, designado para instruir e mostrar a verdade. E o Espírito Santo, a legião dos espíritos já redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Isso está em Um Consolador, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, pergunta 312. Tá. Eu coloquei aqui, só para a gente poder tentar entender como que seria esse dogma da Santíssima Trindade. Então, Deus Pai é o Criador, o princípio de tudo. Deus Filho é o Salvador que viveu entre nós e nos salvou. E Deus, Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nos guia, nos santifica e nos dá forças. Por exemplo, a água pode ser gelo. Ela pode ser gelo sólido, água, né, líquida ou vapor, mas é a mesma substância. Deus se manifesta das diferentes formas, mas é um só. Então, como que eu consigo entender isso? Eu tenho várias formas de entender Deus. Então, eu posso olhar para a Santíssima Trindade e ver Deus através do Pai, ver Deus através de Jesus e ver Deus através do Espírito Santo, que seria essa pleiade de espíritos aqui, né? Para nós, espíritas, né, que estariam nos auxiliando. E o Espírito Santo, hoje, por exemplo, ele seria aquele que vem e vai intuir, que vai ajudar, que vai orientar, que está sempre no meio, né, quando a gente pega pela visão cristã, né, católica, evangélica, né, pode ver que eles citam muito o Espírito Santo. Então, a gente tem esse dogma da Santíssima Trindade que vem de outras tradições também. Né? Se você pegar esse Deus trino, ele está em outras tradições, está no hinduísmo, está em outros lugares. Né? Então, é algo que vem e que muitas vezes cria uma confusão danada, né? no meio religioso, mas que de uma certa maneira, né? Eu não sei se isso complicou ou se isso facilitou o entendimento, mas esse dogma da Santíssima Trindade, ele acaba, para muitos, sendo complicado. Se você perguntar para muita gente, eles não, mesmo aquele que professa a religião, ele às vezes não consegue ver dessa maneira, né? Ô, Carlos, sobe um pouquinho o texto para mim, por favor, para eu ler ali a questão da Santíssima. Aí. Beleza. Ah, então aí a gente vai ter essas divisões aí, né? Que ficam muito claras aí, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, nessa psicografia do Chico Xavier, que ele está falando aqui, ó.
Uma leitura aprofundada nos textos das Escrituras mostra de modo evidente que Deus é uno, que Ele é o Pai, tantas vezes citado por Jesus. Esse, por sua vez, um espírito superior ou puro, designado para instruir e mostrar a verdade. E o Espírito Santo, a legião dos espíritos já redimidos e santificados. Então, isso aqui a gente tem a visão espírita do negócio, né? Que cooperam, né? Desde os primeiros dias da organização terrestre. Será que a gente consegue entender? Então, eu tenho Deus, né, que é um só, não tem trindade, e que é o Pai, e Jesus, um espírito superior ou puro. Isso aqui, isso dói quando você fala isso para um cristão, né, que Jesus é um espírito superior. Eles vão dizer assim, poxa, mas eles só veem Jesus como um espírito superior. Eles não veem como o próprio Deus. Né? Então, isso soa herético, né? Os espíritas, nesse ponto, eles soam heréticos para as outras religiões. E qualquer linha diferente dessa visão espírita, desculpa a falta de modéstia da nossa doutrina, qualquer visão diferente dessa visão espírita se torna herética para a lógica, para o bom senso. Para o bom senso. Deus, qualidade, inteligência suprema, causa primária. E olha quando você falou aí que o Espírito Santo está na água, sólida, vapor ou líquida, nada mais é do que a imanência estudada por nós de que Deus está em tudo. Se a própria teoria aí da divindade, da trilogia, diz que o Espírito Santo só atua na água, por que ele não atua também? Por que eu não posso falar que ele está atuando na formiguinha? Que carrega no senso da cachorrinha, que desvia do perigo, etc. Tudo é Deus, então tudo é a imanência, o Espírito Santo está resumido aí. E eu não tinha lido, não lembrava desse final de texto, apesar de eu ter estudado, e pode ver que ele confirma aí que Deus é o Espírito de verdade, revelado lá por Kardec, é um Espírito de luz, e depois vem os mentores, que ele orienta, aí está escrito aí, ó, o texto conclui isso daí, né, que são os espíritos mentores que nos auxiliam, né, inspirado por Jesus para chegar até Deus. Poxa, então tudo que vier contrário à doutrina espírita, para mim, aí sim é herético. Aí que é herético, né? A gente pode falar, Vanderlei. Se a gente dizer a eles, então, que no universo só existe Deus, matéria e espírito, aí que eles vão falar que isso é heresia e anátema mesmo. E outra coisa que esse texto que eu estava olhando à tarde bate muito, eu acho que eu fechei aqui, senão eu até ia mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aberto aqui em algum lugar isso. Não está. Esse texto, por exemplo, eles vão dizer, por exemplo, que quando a gente fala nos vários planetas que tem a pluralidade das existências, isso, se você pega, por exemplo, para a teologia, isso é um absurdo, porque eles vão dizer assim, olha, o Deus é imagem e semelhança, o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é um homem, então Deus também tem que ser um homem. Entendeu? E Jesus é filho dele. Porque ele é um homem e Jesus é o filho. Então, como se Deus tivesse realmente casado, né? E o casador gerado um filho, e esse filho é Jesus. E aí, quando você fala, por exemplo, que pode haver vida em outros planetas, ela fala assim, não, a preocupação de Deus é somente com o planeta Terra. É só aqui que existe essa preocupação de Deus. Então, existem muitos planetas, mas é só aqui. Então, você vê que é algo que, lá na raiz do negócio, ela é muito exclusivista. Né? Você tem a gente que é feito imagem e semelhança de Deus, né? E somente aqui teria vida. Né? E muitas das coisas assim, em função disso, né? De algo dando sempre esse tom sobrenatural. E eles vão dizer assim, o espírita fala que não existe nada sobrenatural. Mas como que conversar com o espírito não é sobrenatural?
Né? Então, quando você pega a Gênesis e ela fala que nada disso é sobrenatural, que isso são coisas naturais, e isso vai doer. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Que da doutrina espírita, por exemplo, para quem está aqui imerso, é muito fácil, mas para quem está fora e observa, ele vai ver assim muitas coisas que nós falamos, por exemplo, sobrevivência da alma, a pré-existência da alma. Isso foi tirado lá no Concílio de Constantinopla, né, se eu não me engano, com Orígenes, que a gente fala que acabou ali a reencarnação. Não é reencarnação, ele fala na pré-existência da alma, que Orígenes falava. Mas quando eu falo que acabou a pré-existência da alma, acabou a reencarnação. Né? Então a gente está tirando a ideia da reencarnação. Então, todos esses fatores, quando você pega, por exemplo, e faz uma linha, você vai ver que a distância entre o pensamento espírita e esse pensamento raiz do cristianismo é bem longe, né? Principalmente daquilo que foi colocado pela igreja. Né? E não estamos dizendo que eles estão errados, mas a gente vê uma lógica onde talvez eles não consigam ver. Né? A gente vê de uma outra forma isso, né, dessas vidas sucessivas e principalmente dessa responsabilidade que é colocada. Porque quando eu falo que eu já estou salvo, eu falo para o Iraí, eu falo, Iraí, você já está salvo, cara. Se você tem fé, está salvo. Fala, bom, então para que eu preciso me esforçar? Né? Para que eu tenho que me esforçar? Jesus? Ah, você. Por que eu tenho que me esforçar se eu já estou salvo? Né? E não tem sentido. Então, eu imagino que seja algo que acomode um pouco mais. Né? Então, são princípios aí que a gente tem que entender. Só quando eu entendo isso é que eu vou ver realmente essas divergências aí. Mas, Carlos, Oi, pode falar, amor. é, às vezes eu acho que toda essa confusão que se faz é por conta da própria ignorância do ser humano, que ele não consegue entender o que é o universo. Ele não consegue ver a grandeza do universo. Ele não consegue ver nada disso. Ele não consegue ver que não tem só uma galáxia, que é essa que a gente mora. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, ele não tem nem dimensão da materialidade, quanto mais de Deus. Sim, pois é. Né, a gente tá muito, né, nesse. A gente se coloca só aqui nesse planeta. Como você falou, que Deus só criou, fez o universo enorme, mas botou só um planeta com meia dúzia de seres humanos, ainda são um bocado ruim, hein? Ainda são um bocado ruim. Eu, eu concordando com essa tese do Raimundo, eu gostaria de humildemente enriquecer mais uma coisa que nós nem sonhamos de imaginar. Para quem nós estamos estudando, o Vanderlei também é adepto desse estudo, estamos estudando as obras de André Luiz, nós estamos já no volume Libertação, e ali você chega a um ponto, especialmente aí para o Francisco, né, para confirmar que nós estamos longe desse entendimento do universo que dirá da ambivalência de crosta e mundo espiritual. A gente vem de uma ideia de mundo espiritual lá em cima, lá no céu, não sei o quê, quando na verdade nós somos uma física quântica, uma bola em que não há fronteira entre mortos e vivos, não há fronteiras mais. Olha uma das revelações que veremos, a meu ver. Quem estuda com carinho aí, como vários grupos estudam as obras de André Luiz, você tem hora que você está vivendo o mundo espiritual ali dentro do livro, e isso dá para você trazer para a nossa realidade, de que há uma parede, há espíritos ao nosso redor. Então, se não existe fronteira de universo, como o Francisco citou aí, eu peguei esse gancho para dizer que não existe, não existirá fronteira. A vida seria viver no mundo espiritual, é como se você tivesse um pesadelo, você está se afogando e você, como você se salva desse afogamento? Você se despertando do sono e fala, graças a Deus é um pesadelo. E o que é o mundo espiritual de trevas? É você estar convivendo naquela angústia do mundo espiritual e não acordar.
E ali você terá aquela coisa de expiação, de evolução, de reencarnação. É isso aí que eu queria acrescentar, essa tese que o Raimundo colocou aí. Não, isso que você falou é a pura verdade. Nós também somos espíritos, apenas estamos com uma outra vestimenta. Exato. Não existe morte, é outra vantagem, que é uma notícia boa, não existe morte. Que é É, uma notícia ruim, nós temos que sofrer para nos tornar vivos, encarnados, vamos dizer assim, sei lá. Não dá. Quem lê André Luiz nas obras, você não vê mais mundo diferente entre desencarnado e encarnado. Isso é uma satisfação. Eu vejo como satisfação. Não tem morte. E todas as teorias que estão, teorias, não, hipóteses, né, que estão sendo colocadas, por exemplo, a gente teve uma aula, por exemplo, que fala sobre o Stephen Hawking, fala da teoria das cordas. Quando a gente vai buscando essas coisas, isso só vem a comprovar. Um dia um amigo meu, evangélico, ele veio falar, puxa vida, e ele é muito antenado em ciência. E quando saiu essa ideia da teoria das cordas, todo mundo já ouviu que são 9 dimensões. Né? Isso é científico, né, do Stephen Hawking. Ele veio falar para mim, puxa vida, vocês estavam certos. Né? Porque quando você descobre essas várias dimensões, vai só corroborar aquilo que a doutrina espírita já falava, que é o mundo espiritual. Né? Então, assim, você tem uma outra dimensão e eu só não consigo enxergar isso com esses olhos aqui físicos, porque eles estão fora do espectro daquilo que eu posso enxergar. Mas que está aí, o que você falou, está convivendo. Então, e muitas vezes, quando você está, eu acho que deve acontecer com todo mundo isso, quando você está entre o sono e parece que você está acordando ou quando você está dormindo, você não tem a sensação, às vezes, de você ouvir alguma coisa, parece que eu estava conversando com alguém, parece que eu... Né? Então, tem um pouco da imaginação, tem, mas também tem muito disso, muitas vezes, né? Que a gente, ou aquele que tem uma mediunidade mais aguçada, ele consegue fazer esse discernimento, né? E muitas vezes notar essa outra realidade paralela aí, né? Que é a realidade do espírito. Ele não está lá longe, ele está aqui do nosso lado, né? É isso que você coloca, né, Ira? Exatamente. Né? Deixa eu. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, olha. Então, o que é esperado do Espiritismo? Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Os ensinamentos dos espíritos devem ser claros e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Ou seja, é que o Espiritismo ele possa trazer uma mensagem clara, né? Sem dupla interpretação, né? Sem que a gente vá fazendo aí cada um o seu entendimento. Então, o que é esse sentido aqui, ó, amor e caridade, né? Então, ele traz, por isso que ele engloba em si essa moral do Cristo, né? Para que a gente possa trazer tudo isso, porque não adianta ter tanto conhecimento, mas não ter essa base moral. Né? Então, é uma das coisas, né, que é esperado, né, que é esperado do cristianismo. Deixa eu pegar mais uma coisinha aqui. Aqui, falando um pouquinho da comunicação, né? O simples fato de o homem poder se comunicar com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se revela a nós e que nem tem tanto mais importância quanto a ele terão de voltar todos os homens, sem exceção. De maneira geral, o conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que exerceu tão grande influência sobre as relações sociais. É uma revolução completa a se operar nas ideias. Revolução tanto maior, tanto mais poderosa,
quando não se limita a um povo nem a uma classe social, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as categorias, nacionalidades e cultos, pois há razão para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Então, você vê que essa comunicação com os espíritos, que é muito condenada por todas as outras religiões que se dizem cristãs, ela é o que vem trazer uma base para a gente. Né? Então, quando Kardec vem e traz, né, o livro dos espíritos, você vê quantos espíritos vêm acrescentar para a gente. Né? Algo que, se você abrir mão disso, você está preso lá atrás, né? Você está preso. E aí você acaba não entendendo, porque você tem muitas, é claro que tem muitas coisas claras no Evangelho, mas tem muitas coisas que estão muito sujeitas a interpretações. E quando você pega, por exemplo, a doutrina, ela não tem muita coisa. Você pega o livro dos Espíritos, ele é claro, né? Ele fala, é isso e é aquilo. Ele não deixa muita interpretação. Então, e isso vem trazer, só que ao mesmo tempo traz uma responsabilidade maior, né? Quando eu sei da lei de causa e efeito, quando eu sei daquilo que me cabe, isso me traz uma responsabilidade maior. Né? Você ia falar alguma coisa, Vanderlei? Não? Então, é importante que a gente entenda essa responsabilidade, que a gente acaba tendo nesse sentido aí. Não dizendo que eu sou espírita e que eu sou um ser evoluído, não. Mas aquele conhecimento que a doutrina me traz. Então, se ela me traz esse conhecimento, né, significa que a gente tem que saber usar isso de uma forma mais coerente e entender que nós somos esses artífices, né? Não adianta eu ficar reclamando aqui se eu continuo fazendo as coisas erradas. Então, é tentar buscar mesmo aquilo que é correto. Deixa eu fechar aqui, então, para a gente poder ir lá para o... Alguém quer falar alguma coisa? Fechar Precisamos aqui. estudar muito ainda. Claro. Claro. E Nossa, não mãe tem de fim, né, Deus. Joelma? Não tem fim, né? Não, É, não, não muitas tem fim. obras. É. E é importante a gente fazer essa analogia, porque não para dizer que o outro está errado, mas para poder entender o pensamento do outro. Por exemplo, o Iraí, a esposa dele é católica. Então, quando ele faz essa analogia, não é para ele sair brigando com a esposa dele, mas é para ele entender o pensamento da igreja. Né? Minha mãe, que desencarnou aí em janeiro, era muito católica. Então, eu entendi o pensamento dela. E não precisa bater de frente, mas quando eu entendo o seu pensamento, puxa, fica muito mais fácil a convivência. Eu vejo dessa forma. Né? A E gente... na aula passada, Carlos, aproveitando rapidinho essa sua observação, minha na convivência aqui com a pessoa católica, eu falei na aula passada que eu aprendi na empatia que o Abelardo citou lá no começo das transcrições dele aqui, de me colocar no lugar do outro. Então eu deixei de falar quando eu estou assim num debate assim, digamos assim, altruísta com a minha esposa, eu deixei de falar a Igreja Católica, não. Eu digo um pensamento diferente da doutrina espírita, sem assim ferir brios, né? Alguma coisa assim que cairia no tema de hoje, né? Cuidado com as palavras antes de proferi-las. Talvez o Ah, silêncio seja o melhor recurso. ah. Por isso que é importante a gente fazer uma análise, mas não aquela análise. Por isso que eu gosto sempre de colocar: olha, para aquele cara que está lá, quando você fala para ele que Jesus não é Deus, você é um herege. Porque no pensamento dele isso é muito natural. No meio espírita a gente vê muito isso. Muita gente ainda fazendo essa confusão. Né? E não tem problema, é só a maneira dele pensar. Mas é interessante a gente deixando claro, né? Esse pensamento deísta, de você não ver Deus como um homem, isso é muito comum, isso aí é um pensamento muito católico, muito evangélico. Eles veem Jesus e verem Deus como um homem, Jesus sim, mas veem Deus como um homem, né? O Deus antropomórfico, Deus com formas humanas. E o Espiritismo não vê. Né? Então, quando você fala na imanência de Deus, e você fala que Deus está na formiga, e você coloca um Deus que é a causa primária de todas as coisas, bacana. Agora, quando eu coloco um Deus homem,
Entendeu? Então, ele vai ver tudo do ponto de vista humano. Entendeu? Então, por exemplo, alguém pergunta assim, mas para que que serve tal bicho? Para que que serve? E barata, para que que serve barata? Para você não serve para nada, mas ele é um ser da criação. As coisas não são feitas em função sua, né? As coisas são feitas, né? E nós também estamos aqui. A barata pode perguntar, mas para que que servem esses caras, né? Que só fica pisando na gente aqui, né? Então, não é por aí o pensamento, né? Porque a gente sempre acha, põe um sentido utilitarista nas coisas, né? Como se tudo fosse em função do homem, não é, né? Nós somos mais um ser da criação. Quando você vê por essa ótica que você está colocando aí. Quem lê a conclusão para a gente? Posso ler. Por favor. Enquanto as doutrinas autoproclamadas cristãs criaram e difundem o dogma da Santíssima Trindade, envolvendo Deus, Jesus e o Espírito Santo, tomando como base as palavras de João e não as palavras de Jesus, a doutrina espírita vem mostrar de forma clara e transparente o significado de todos esses termos: Paracleto, Consolador e Espírito de verdade e seu envolvimento com ela. Tanto os cristãos como os espíritas têm como base de sua crença a respectiva interpretação das verdades bíblicas. Porém, enquanto num caso é imposta através de dogmas e sem explicações, a outra apresenta de forma consistencial, racional e lógica, argumentando toda a sua interpretação das narrativas da Bíblia. O postulado da doutrina espírita, se considerar o Consolador prometido, estará sempre com o homem, mostra sua real consolação ao indicar que nenhuma ovelha do rebanho humano se perderá, desvenda o mundo espiritual e desmistifica toda a crença dualista do bem e do mal, onde Deus mantém uma eterna luta com as forças do mal, representadas pela figura de Lúcifer, demônio ou diabo. Interessante, né? Uma coisa que a gente não citou, já deu o nosso horário, mas é essa questão do diabo também, né? Que ele tem um papel preponderante, né? Nessa cultura. Então, por exemplo, quando eu crio essa imagem do diabo, então eu estou dizendo que ele já foi criado, Deus criou o diabo, da mesma forma que Deus criou os anjos. Né? Então você tem aquela história de Lúcifer, que a gente já viu, né? Teve uma aula sobre isso. Então eu coloco tudo isso na conta de Deus, sendo que ele já criou esses seres, e o diabo, ele criou o diabo para me tentar. Então, assim, você vê que fica algo muito estranho, né? E quando vem a doutrina, ela fala, não, não tem diabo, são as suas próprias tendências, né? Que te levam a isso, pela sua própria falta de evolução espiritual. Então, você vê que tem todo um contexto, e o que a gente vai fechando aqui nessa aula 21, acho que faltam umas 4 ou 5 aulas só para a gente terminar o nosso curso. Você vê como é que o entendimento da gente ele vai mudando, são 25 aulas, como o nosso entendimento vai mudando. E a gente vai passando a entender um pouquinho mais aquilo que o outro pensa. Né? E isso vai me levar a um caminho, que vai ser a nossa última aula, chamado alteridade. Né? Eu entendendo como você pensa, eu passo a te respeitar um pouquinho mais e passo a entender um pouco mais aquilo que você pensa. Não fico mais criticando você por aquilo que você faz, simplesmente porque eu não entendo. Ok? Ok. A gente esqueceu de fazer preparação, então vamos fazer um encerramento agora. Quem que vai fazer o encerramento? A gente falou que ia fazer depois, agora que eu estou lembrando que a gente acabou não fazendo. Mas tranquilo, não tem problema. Quem que gostaria de fazer o encerramento para a gente? Alguém quer colocar alguma coisa para fechar esse tema? Não? Tranquilo? Beleza, então. Quem que faz o encerramento para a gente? Posso fazer? Pode, por gentileza. Então vamos acalmando o nosso coração, respirando tranquilamente e agradecendo por estes momentos de troca de saberes, e vamos elevar
os nossos pensamentos aos céus e pedir aos espíritos amigos, aos nossos mentores e ao grande mestre e amigo Jesus, que nos ajude sempre a nos tornarmos pessoas melhores. E vamos vibrar o que tem de mais importante em nós, que é o amor, para a nossa família, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que neste momento estão passando por dificuldades pessoais, econômicas, questão de saúde emocional, física. Vamos vibrar juntos muito amor para o nosso planeta, que está passando por tantas dificuldades causadas por todos nós, e que nós possamos, hoje e sempre, estarmos cientes de que sejamos espíritos de luz, se assim quisermos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pessoal, Joel. Um abraço. Eu vou ver certinho para você lá e te falo, tá bom, Iraí? Depois eu mando mensagem para você, tá? Do centro lá, tá? Do centro. Ah, tá. Eu te agradeço antecipadamente. Quero sim. Tá, joia. Gente, ótima noite para vocês. Boa Fiquem com semana a Deus. todos. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada, boa Tchau, semana. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera.